No IPVA, o que muda é que ele era cobrado apenas sobre veículos terrestres, passará a ser cobrado sobre veículos aquáticos e também sobre jatinhos. E veja que não é sobre todos os aviões, né? Então uma companhia aérea com várias aeronaves não paga sobre elas. Agora, um jatinho particular vai passar a pagar IPVA. E o que nós tínhamos antes para os veículos terrestres é que o IPVA tinha uma alíquota definida por estado. Então uma Ferrari e um Gol pagavam a mesma alíquota. Agora, um carro mais caro deverá ter uma alíquota maior do que um carro mais barato. Contudo, se o carro polui menos, ele tem um incentivo, ele tem uma alíquota mais baixa do que um veículo que polui mais. Ou seja, a tua Ferrari vai ter uma alíquota mais alta do que um Gol. Só que a tua Ferrari elétrica vai pagar menos do que uma Ferrari a gasolina. Seria isso. Quanto a menos, Bruno, como é que vai ser? Isso é depois. Tá? Isso é depois. Então, não sei qual será a alíquota. E por último, o ITCMD, que é um imposto estadual que tem sua alíquota definida na faixa entre 4% e 8%, e essa alíquota, tirando o pessoal que fica dentro de uma faixa de isenção bem pequena, ela é a mesma para todo mundo. O que nós teremos de mudança é a questão de que poderemos ter uma progressividade da alíquota, então quem tem mais patrimônio a ser dividido teria que arcar com valores maiores de ITCMD, e além disso, para bens imóveis não muda nada, porque onde está o bem imóvel você tem que pagar o ITCMD naquele estado. Mas para os móveis, o que o pessoal podia fazer? Abrir um inventário em um estado onde você tem uma cobrança de ITCMD menor. Então, o dinheiro, as ações, fundo imobiliário, tudo isso pagaria menos porque você abriu lá. E agora não interessa mais o destino, digamos assim. Agora eles querem tributar na origem, que era o local onde o falecido morava. Então essa é a modificação. Então aqui eu resumi, tá, os principais pontos. Agora, minha opinião sobre a reforma. Devido à complexidade que eu mostrei para vocês que existe na parte dos impostos, eu sou favorável que se faça uma reforma tributária. Até porque não é só questão de ser difícil de apurar, de ter muito imposto diferente. É uma questão também de que o brasileiro paga muito sobre o que ele consome. O nosso imposto nessa área é muito alto. E isso pesa mais para quem tem menos, para a população mais pobre. Porque se eu pego o meu caso, daquilo que eu ganho, só uma partezinha muito pequena vai terminar em consumo. Da classe média, já vão consumir mais do que eles ganham, mas ainda sobra um dinheiro para investir, por exemplo, colocar em outras áreas. Já o pobre, ele vai consumir quase tudo que ele ganha, talvez tudo. E aí se você paga 30%, 40%, 50%, 80% em alguns itens, né? Cachaça paga 80% de imposto. Então, no final, a alíquota efetiva que o pobre paga de imposto é gigantesca. E aí acaba que o sistema tributário brasileiro ele pesa muito mais sobre quem tem menos. Mas essa é só a primeira fase da reforma e eu não sei o que virá numa segunda fase, porque se você vai começar a desonerar a parte de consumo e o Estado não pode ficar abrindo mão de receita, há uma lei de responsabilidade fiscal que impede esse tipo de coisa. Até porque o Estado quer gastar mais. Vamos lembrar que, no geral, estados crescem de tamanho. Com o governo atual, eles já deixaram muito claro, né, que eles discordam da visão de que gasto é gasto. Gasto pode ser investimento. Então, com essa visão, eles estão deixando muito claro, queremos gastar mais. E essa lei, ela obriga que se você vai ter mais gasto, você tem que ter uma fonte de arrecadação. E se você renuncia a uma fonte, você tem que colocar uma fonte substituta. Então, teremos mais impostos aonde? Como é que será o imposto sobre a renda? E será que teremos impostos realmente mais baixos sobre consumo? Ou só uma simplificação? Até porque quando você coloca o imposto para ser discutido na mão dos políticos, a gente tem que lembrar de o seguinte, né? Se você pega o pessoal que está lá em Brasília, nós podemos dividir simplificadamente aqui em 3 grandes grupos de políticos. Na verdade, 2 pequenos e um grande mesmo. Que é um grupo que, ideologicamente, ele é contra a criação e o aumento de impostos. Na verdade, ele é a favor da redução. Eles querem menos Estado na vida das pessoas. São liberais, de fato. E é bem pequenininho esse grupo. Você tem um grupo que é ideologicamente contrário a isso. Eles querem, na verdade, mais Estado, mais tributação, sobretudo naqueles que têm mais, porque assim eles terão mais poder para gastar mais. Então, o pessoal alinhado ao socialismo. Você tem dentro dessa vertente, que é maior do que a outra, mas também não digo que é gigantesca, mas lá você tem um grupo minoritário ainda que é muito radical, que eles querem, na verdade, não, quase tudo estatizado. E você tem um grande grupo, gigantesco, muito maior que a soma dos outros 2, que não tem ideologia. É o pessoal do Centrão. Esse cara do Centrão, às vezes, não está nem aí para ideologia. Ele nunca leu o Mises dos liberais. Ele nunca leu Marx dos socialistas. Ele simplesmente está lá para satisfazer seus próprios interesses. E, geralmente, como que um político consegue isso?
com mais poder, com um Estado maior, onde ele ganha mais, onde ele tem mais influência, ele tem mais dinheiro para gastar via emendas parlamentares. Então, quando você coloca um projeto de reforma tributária na mão dos políticos, o pessoal da esquerda quer mais Estado. O pessoal do centrão geralmente quer mais Estado. Quem é contra é essa minoria liberal. Poxa, Bruno, mas nós temos agora um Congresso conservador e de direita. Conservador não é liberal. Pode ser, não é obrigatório que seja. Direita não é liberal. Pode ser, não é obrigatório que seja. Inclusive, tem muita gente da direita que só difere da esquerda em questão de pauta de costumes, porque no pensamento econômico eles querem tanto Estado quanto possível também, tá? E sobre as mudanças IPVA, IPTU e ITCMD, no IPVA, essa parte de cobrar sobre jatinhos, por exemplo, vai ter um efeito de arrecadação zero, é muito mais um recado político, né? Para a população, olha, eu não estou cobrando só de você que tem carro, estou cobrando do rico também que tem o jatinho. Só que aí, se o rico começa a ver lá, poxa, como pessoa física eu pago, como empresa eu não pago, bota o jatinho na pessoa jurídica. Ah, não, mas a empresa tem que ter tantos aviões, funde com a empresa dos outros lá, eles fazem uma empresa só de avião para pagar menos. Ah, vai cobrar das empresas, o cara bota o avião fora do Brasil. Enfim, se o cara vê que ele tem que pagar um IPVA de, por exemplo, 1 milhão, então ele tem até 1 milhão para gastar com um tributarista para tentar fugir daquele IPVA. Então acho muito difícil que tenha qualquer tipo de efeito que não seja político, né? Da população falar, legal, né? Gostei disso. Quanto ao IPTU, essa é uma parte que ela é particularmente ruim, na minha visão, porque muita gente vai sofrer com isso no bolso. E é repassado também para o preço do aluguel, né? E sobre o ITCMD, eu já comentei várias vezes aqui que eu acho que é um imposto particularmente maléfico. O pessoal da esquerda adora dar o exemplo da Suécia como socialismo que deu certo. Vai olhar se tem imposto sobre herança na Suécia. E por que eu acho que ele é ruim? Inclusive, durante a pandemia em São Paulo, tentaram aumentar o ITCMD, ou seja, um monte de gente morrendo repentinamente, inclusive meus sentimentos de quem teve familiares que morreram na pandemia, e queriam aumentar o imposto sobre a morte. O cara paga imposto a vida inteira, sobre a renda, sobre o consumo, sobre o patrimônio dele, e aí no final da vida, aliás, depois da vida, ainda terão que pagar mais imposto para ter acesso àquilo que já é da família. E, poxa, o imposto sobre a herança no Brasil é pequeno, Bruno. Nos Estados Unidos, né, o berço do capitalismo, já vi políticos falando isso, é muito mais alto, é alto para a gente, que não é residente fiscal nos Estados Unidos. Aí passou de 60 mil dólares, paga 40%. Para os americanos, vai variar de estado para estado, mas geralmente você tem isenções na casa do $1 milhão, tá? Por aí. E por que eu particularmente acho muito ruim? Vamos pegar um exemplo de uma situação que infelizmente aconteceu muito no Brasil na época da pandemia. Então você tem lá uma família, o brasileiro ele geralmente não investe em mercado de capitais, temos só 5 milhões de CPFs na bolsa, o investimento do brasileiro é comprar imóvel, geralmente financiado. Então o cara está lá comprando o imóvel dele, financiado, ele acabou de pagar após 35 anos. Numa família, você geralmente tem alguém que é responsável pela maior parte da renda da casa, então essa pessoa vem a falecer. Então a família tinha uma renda, agora a renda cai pra caramba e continua tendo todas as despesas. Além disso, o patrimônio da família era um imóvel, vai entrar em inventário. Aí, com custos de honorário advocatício, inventário e ITCMD, que varia entre 4% e 8%, facilmente somando tudo isso, você passa de 20% do valor da herança. E eles vão ter que pagar o ITCMD, inclusive, em 30 dias. Porque, do contrário, você tem cobrança de multa e juros. E como é que eles fazem para pagar isso se o patrimônio é o próprio imóvel? Vou ter que pegar um empréstimo? Então vou ter que gastar dinheiro para ter acesso àquilo que já era deles? Então é um imposto horrível, tá? Eu acho muito ruim. Mas também tenho zero ilusões de que o imposto desse ele vai deixar de existir. E eu sei que muita gente pensa o contrário, tá? Sobretudo o pessoal que tem uma orientação ideológica mais à esquerda. Mas eu lembro do seguinte, o nosso presidente atual, o presidente Lula, se você pega o patrimônio dele declarado no TSE para concorrer às eleições, 75% estava em previdência privada, que não entra em inventário, e há uma grande discussão, você encontra decisões favoráveis e contra, mas também tem uma grande possibilidade de não pagar ITCMD. Ou seja, a esquerda pode achar uma coisa, o Lula na prática discorda disso.